Vamos falar um pouco sobre blockchain. Blockchain, muita pessoa às vezes acaba misturando, né, o conceito, o que que é, do que se trata, não entende muito bem do assunto, né? Mas veja bem, o que que significa, né, um blockchain? Blockchain lá foi criado mais ou menos, já tem um bom tempo isso, né? Mas em 2008 foi criado para ser aí a base do sistema financeiro do Bitcoin. Blockchain não necessariamente é Bitcoin. Na realidade, são coisas que geralmente quando se fala em blockchain as pessoas acabam pensando em Bitcoin de imediato, na hora, né? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Simplesmente é a base de dados onde ficam armazenadas as transações financeiras do Bitcoin. Mas blockchain não é só isso, né? Blockchain é muito mais do que isso. Não é só um registro de transações de uma moeda, né? De uma moeda criptográfica. E, dependendo, às vezes não tem nada a ver com a criptografia em si. E isso dá para entender da seguinte forma. O bloco, né, do blockchain, no caso do Bitcoin, né, ele é gerado para ter uma sequência a partir do próximo bloco. Então o bloco o que é? É uma porção de dados. Só que essa porção de dados ela vem com uma assinatura. A assinatura do bloco anterior e do próprio bloco. O que é essa assinatura? Essa assinatura é gerada a partir de um processo chamado de hash, de hashamento de dados. O que é o hash? Hash não é criptografia. O hash simplesmente você pega um conjunto de dados, calcula ele e a saída dele sempre é um comprimento fixo de dados. Então, assim, você pode ter 1 byte ou 500 bytes ou 1 gigabyte de dados e a saída sempre será uma quantidade fixa de bytes, de bits, né, no caso, né, 256 bits, né. Então, você pode ter aí o que você pode ter dentro, né, desse bloco, né, do blockchain. Você pode ter qualquer informação, você pode ter uma imagem, um texto, pode ter qualquer coisa dentro desse bloco. E no Bitcoin tem aí a parte de transações, ou seja, quem que recebeu tal valor, quem que transferiu, é um livro, né? Um livro aí como se fosse o extrato bancário da sua conta corrente do seu banco, mas ele é divulgado aí para todos os nós da rede, né? O que é os nós da rede? Como o blockchain ele é uma rede P2P, tipo peer-to-peer, pessoas para pessoas, você pode rodar no seu computador a aplicação que se comunica com outros computadores que têm também a mesma aplicação e eles compartilham essas informações entre si sem ter um servidor centralizado. Ou seja, você pode ter uma parte do Bitcoin, você pode ter todos os blocos do Bitcoin na sua máquina, por exemplo. Ou você pode ter somente os últimos blocos de transações apenas para você saber se tem alguma inconsistência com sua carteira, ou alguma coisa assim, né? Com relação a saldo. Você não precisa ter um blockchain completo, né? Mas você pode ter, se você quiser, você pode ter o blockchain completo na sua máquina, no seu computador. É claro que hoje em dia o blockchain do Bitcoin está chegando a quase 400 gigas, é muita informação, muitos dados. E tudo isso é desde o histórico, desde 2008, de transações financeiras até então, até nesse momento. Deve estar um pouquinho mais de 400 gigas, né? Está nessa casa, por volta dessa casa. Mas o conceito do blockchain de forma assim mais simples, mais resumida, é como, vamos supor, você tem folhas de sulfite. Você tem lá um bloco de folha de sulfite e esse bloco contém 100 folhas. Cada folha você pode escrever aquilo que você quiser. E a assinatura é como se fosse o número da página. O número 1, número 2, número 3. Você sabe que depois do número 3 vem o número 4 e antes do número 3 vem o número 2. Você sabe qual que é a sequência está certa, a sequência não está... você sabe que essa sequência é essa, porque está escrito ali, né? Claro que ela está implícita, né? Você tem lá a paginação e você sabe qual que é a anterior e qual que é a próxima, né? No blockchain, você não tem um número de página, você tem um hash. E você tem o hash da página anterior, do bloco anterior.
Somente o primeiro bloco não tem, que também é chamado de bloco Gênesis, que é onde surge a cadeia de blocos. Mas a partir do primeiro, todos os outros blocos possuem a assinatura do bloco anterior. O bloco Gênesis, então, ele não tem a assinatura do bloco anterior, ou seja, ele não tem paginação. Ele é como se fosse a capa, como se fosse o primeiro item. Mas a própria capa, que é o primeiro bloco, né, pode ter uma assinatura, e essa assinatura gera um hash. E esse hash fica gravado junto com esse bloco. No momento que vai ter um próximo bloco, então esse próximo bloco tem, então, a informação da assinatura anterior, esse hash da assinatura anterior, junto com a nova assinatura dos dados que ali ele compõe. Dentro do blockchain, você pode ter informações criptografadas ou não. Você pode ter simplesmente texto puro, aberto, para qualquer um poder acessar. Então isso não significa que seja criptografia. Apesar de o Bitcoin, criptografia e tudo mais, muita coisa se mistura, né? É onde entra a criptografia de fato no Bitcoin. São as carteiras. As carteiras, elas são geradas a partir de chaves primárias. Chaves privadas, aliás. E essas chaves privadas, elas são únicas. São, assim, para cada pessoa, se for gerada uma chave privada, né? Cada um tem uma chave privada, né? Ou várias, né? Ou você pode ter várias chaves privadas aí, né? Para um determinado fim, sei lá. De repente você gosta de ter 1 milhão de carteiras no seu domínio. Ou de repente você, sei lá, enfim, não vem o caso falar de Bitcoin. O caso aqui é só blockchain. Blockchain, ele pode ser utilizado como se fosse um livro de registros onde ele gera um hash sempre da informação anterior e tem essa cadeia. Então qualquer bit que for alterado em qualquer parte dessa cadeia, todos os hashes se tornam inválidos e todos os outros dados em seguida se tornam inválidos também. Como também podem ser rejeitados. Então qualquer alteração que ocorra em alguma informação anterior pode ser rejeitado, porque aquilo não é válido. A assinatura daquele bloco é inválida, então ele simplesmente rejeita. Então basicamente é isso. O blockchain não é uma coisa de 7 cabeças. É como se fosse um conjunto de dados e ele tem aí uma sequência de dados. Mas como que o cliente que está instalado na máquina consegue reconhecer onde estão os outros nós na internet? Existem alguns servidores centralizados aí, né, que tem aí quais são os principais nodes, né, os principais nós da rede do Bitcoin. E a partir deles, eles têm, tem esses nós aqui, tem esses nós aqui conhecidos, tem outros aqui, e de nó em nó se descobre novos pontos da rede. A partir do momento que você tem aí umas 10, 12 conexões com outros nós da rede, pronto, você consegue estar conectado indiretamente a toda a rede de Bitcoin automaticamente. Porque basta você estar conectado em 10, 12 nós, indiretamente você já está conectado em toda a rede do blockchain do Bitcoin. Claro que você não precisa ser só Bitcoin, pode ser outras moedas, pode ser outras coisas, mas o conceito, você de repente pode estar rodando uma outra aplicação que não tem nada a ver com criptomoeda. Você pode estar rodando uma aplicação que seja saúde, seja transporte, seja qualquer outra coisa, monitoramento de transportes aéreos, onde está o seu produto. Você pode ser usado isso na cadeia de suprimento, no supply chain. Você pode utilizar isso em vários outros fins. Aí a ideia do ser humano, as criatividades, né, o que a pessoa pode criar com isso, não tem limites, né? Você pode criar qualquer coisa. Você pode criar qualquer coisa que você conseguir imaginar. É claro que de repente você tem que ajustar cada bloco a cada 5 minutos, ou a cada 15 minutos, ou conforme a demanda, conforme a necessidade, não precisa ser um tempo cravado, né? E o bloco tem um limite de um tanto de tamanho, ou fracionado em vários tamanhos, ou tem outro blockchain rodando junto com esse blockchain para gerar os dados, e daí um blockchain armazena outros blocos, né, de um outro tipo, não é bem, né, mas como se fosse um smart contract, né?
você armazenar um sistema inteiro, né, dentro de... É claro que isso não vem ao detalhe agora, né? Mas você pode ter um sistema de rastreamento. Você, por exemplo, quer saber onde que seu celular se encontra, né? Daí você, de repente, ter algum sistema, claro que isso talvez deveria ser gerado pelo fabricante dos celulares e tudo mais, né? De ter uma forma de encontrar todos os aparelhos de forma fácil, rápido, para evitar o roubo, né? Evitar o roubo dos celulares e tudo mais. Porque hoje custa, né, dinheiro, né? Você ter um sistema de rastreamento no celular e chega alguém, vai lá e formata o celular e pronto, perde o sistema, né? Perde o sistema de rastreio. Não tem o que fazer, né? Agora, se o fabricante, mesmo que resete o celular, mesmo que apague o celular, ainda tem um sistema de blockchain para poder registrar onde está o dispositivo sendo distribuído, aí de repente vários dispositivos armazenando esse blockchain distribuído para saber onde estão os outros aparelhos ao redor do mundo. Apenas para evitar aí o caso de roubo, né, no caso, mas poderia ser também um perigo a questão de privacidade, né, todo mundo saber onde está o celular de todo mundo, né. Claro que quem tem acesso ao blockchain, né, quem for ter acesso às informações, depende de ter uma informação ali meio que mapeada, né, meio cifrada, né, que somente o detentor daquela informação consiga ler aquilo, né, como a gente tem no próprio Bitcoin, né, você só consegue, é claro que tem parte que é pública, né, que você está lá vendo, né, mas a chave privada é aquela que você assina aquela informação. Então, a partir do momento que você lança uma transação e assina, gera uma assinatura daquela transação, confirmando que realmente é uma transação válida sua, que você inseriu aquela informação no bloco, então, a partir daquele momento, os mineradores validam aquele dado, né, aquela transação e aquela assinatura para verificar realmente foi gerado pela chave privada essa informação aí. Daí, a partir da assinatura e da chave pública, que é o próprio endereço do Bitcoin, ele consegue validar. É isso que na realidade é a validação de Bitcoin, né? A validação de transações, que os mineradores tanto fazem, né? Simplesmente pega a assinatura daquela informação da transação e pega o endereço do Bitcoin. A assinatura nada mais é que uma espécie de hash, né? Gerada aí, um hash gerado a partir da chave privada. Não é a chave privada, óbvio, né? Mas a partir da chave privada se gera aí a assinatura, e essa assinatura ela pode ser confirmada com a chave pública. Pega-se a chave pública e pega essa assinatura e verifica se veio do mesmo emissor. É mais ou menos isso que ocorre com a assinatura eletrônica de documentos, né, pelo governo. Apesar de ter um sistema centralizado aí, né, o blockchain resolve essa situação com a tecnologia P2P, né. Você pode ter também um sistema de blockchain centralizado. Você pode ter apenas um sistema tendo essa informação centralizada do blockchain. Você não precisa ter isso pulverizado em vários nós, a não ser que você queira que realmente esteja pulverizado. Daí você pode criar uma aplicação que distribua os blocos aí pelos nós da rede, né? Pelo meio da rede P2P, né? A rede P2P nada mais menos, né, do que ter um software que se comunica com o mesmo software em outro nó, em outra máquina, e consiga transferir as informações entre um e o outro, né? Então, com base nisso, com essa transferência de informações, ele consegue montar e replicar aí a base inteira do blockchain, né? Seja daquela aplicação que for. Você pode ter uma aplicação para seguros, para indústria, para qualquer segmento, né? Para qualquer área. Aí depende aí da criação humana, da ideia do ser humano, né? A gente geralmente costuma confundir muito blockchain com Bitcoin, mas são coisas totalmente diferentes e separadas. Você poderia muito bem, digamos assim, né, ter o Bitcoin sem ter um sistema de blockchain. Você poderia teria como ter, de repente, em vez de ter um blockchain com o hash dos dados anteriores, você ter simplesmente uma base transacional ali, uma base de dados comum, e transferir esses dados via rede P2P entre os nós. E também poderia ter, de repente, aí
um esquema de cada transação ter o hash da transação anterior ou alguma coisa assim. Mas decidiram fazer dessa forma por blocos para poder configurar minutos aí e tudo mais, né? E assim constituir a rede do Bitcoin de uma forma melhor, né? De uma forma mais segura, né? De uma forma mais transparente também para as pessoas, para qualquer um conseguir extrair as informações, coletar informações do blockchain, né? Então, assim, são aplicações que ao mesmo tempo se misturam, mas elas são separadas, os conceitos são separados. Você tem o blockchain, que são blocos onde armazenam informações, e você tem o Bitcoin em si, que é a aplicação financeira sobre o blockchain. É claro que do jeito que a gente conhece o Bitcoin hoje, seria meio impossível ter essa aplicação sem ter blockchain. Porque o blockchain, do jeito que foi constituído, ele dá certo, né? Como uma aplicação descentralizada, né? Sem ter um governo, sem ter alguém aí tendo controle, né? Porque não tem como ter o controle de um negócio que é P2P, que está na máquina aí de milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo, né? Não tem como ter controle disso, né? Porque o controle não está centralizado, não existe um único nó, não existe um único lugar onde tem isso. Mesmo que tenha, de repente, alguns nós centralizados, onde digam, tem esses nós aqui conhecidos, se conecte a eles. Mesmo que esses nós sejam derrubados, tem como inserir manualmente na aplicação quais são alguns nós conhecidos. Então, mesmo que o governo ou alguém interaja e faça alguma coisa com relação a isso, logo surgirão alguns nós e a rede continua funcionando de forma tranquila, de forma transparente. Seria a mesma coisa que você ter uma aplicação que ela se comunica com outra aplicação, mudou o endereço IP, você simplesmente muda o endereço IP daquela aplicação. E daí você consegue manter a conectividade entre os dois computadores, entre os dois servidores, da mesma forma. A única coisa que existe hoje é que a quantidade de nós, de full nodes, né, de Bitcoin, de nós que tem um blockchain completo, né, é gigante, é monstruoso, né? É claro que você não vai ficar caçando endereço IP no meio da internet à torta e à direito, né? Porque de repente até seu provedor de internet pode achar, por que tá fazendo full scan aí na internet, né? Pode achar estranho e pode querer bloquear sua internet. Mas existem nós aí que você pode ter acesso, você registra na sua aplicação e ele vai coletar esses blocos e vai validar as assinaturas. A partir do momento que ele valida as assinaturas, ele consegue ver se aquele bloco é manipulado ou não, se é real ou não, e enfim. E assim, dessa forma que se consegue, né? Porque hoje é meio que impossível, né? Você pegar um bloco no meio do caminho, alterar informações para alterar aí algum saldo ou alguma coisa, né? De carteira, alguma coisa assim desse tipo, né? Não tem como você alterar, né? A não ser que você tenha um gigantesco poder computacional para poder gerar o hash de tudo, de todas as transações, de todos os elementos, de tudo que está entre os blocos. Humanamente hoje é impossível, né? É claro que não é 100%, né? É impossível. Porque se um dia a gente tiver uma computação de altíssimo nível, onde a gente consiga coisas que hoje levariam 2 bilhões de anos, 15 bilhões de anos para serem processados em 1 segundo, é óbvio que o blockchain seria reescrito em milésimos de segundo, em segundos, né, em minutos. Mas hoje, mas também a quantidade de energia que seria gasta para esse processamento, mesmo que hoje a gente tivesse isso, provavelmente a gente iria gastar uma quantidade de energia elétrica superior a 1 bilhão de terras, né? 1 bilhão de planetas terras. Então, hoje a gente só não tem um ataque e tudo mais desse tipo, né? Porque a questão aí de limite computacional, né? Limite de tecnologia. Então, como a gente não tem recursos disponíveis ainda, então ele é seguro. Mas uma vez que existem novos recursos, novas tecnologias, é óbvio que todo mundo vai querer melhorar, né, a rede do Bitcoin. Aumentar a dificuldade, aumentar a quantidade de nós na rede para tornar ainda mais rápido, mais seguro. Quanto mais nós, mais rápido é a rede, né? Então, quanto mais nós tem na rede, mais pontos de acesso, mais rápido fica a rede como um todo para transferir, para poder fazer qualquer coisa na rede, né? Muitas das vezes
as pessoas pensam assim, os mineradores, eles guardam as informações. Não necessariamente. Um minerador, ele só está validando transações. Ele não precisa ter o blockchain completo na máquina dele. Hoje não, né? Porque hoje é meio impossível uma pessoa minerar sozinha, né? Lá no início, em 2008, era bem possível validar as transações usando uma CPU de computador e um único computador, né? Você conseguia ganhar os bitcoins minerando na sua própria máquina. Hoje em dia, com a dificuldade imensa, né? Você precisa ter aí milhares de computadores para processar as validações. Então, conforme mais mineradores entram na rede, a dificuldade aumenta, se ajusta, né? Vai melhorando a cada dia.